Vamos para o nosso conteúdo importante hoje. A gente vai falar de fígado, de esteatose hepática, né, que é a gordurinha no fígado. E hoje a gente vai relacionar com frutose. Olha, chamou muita atenção. Será que a frutose pode estar envolvida aí se você está com o aparecimento de um quadro como esse? Então a gente convidou mais uma vez o doutor, que é nutrólogo, doutor Francisco Saracusa. Bem-vindo, viu, doutor? Sempre um prazer te receber. Peço desculpas que hoje eu não tô tão alta, que meu salto eu já devia ter colocado salto maior hoje, doutor. Eu que vim de salto. Doutor é alto. Mas vamos lá. Esse tema é muito interessante, muito importante. Toda vez que a gente fala de fígado, de esteatose hepática, né, que é a gordurinha, chove pergunta e fiquem à vontade para mandar, já já a gente responde. Doutor, o que vocês então descobriram? Tem, né, estudado, enfim, e tem percebido, a frutose, ela pode estar relacionada? Isso, o excesso da frutose, não só a frutose. A frutose nada mais é do que um açúcar. Certo. E ela não é encontrada apenas nas frutas, o que muita gente acha que é. Entendi. A frutose hoje está sendo usada como adoçante no lugar do próprio açúcar. Em produtos industrializados. Exatamente. Então, você está consumindo esses produtos mais as frutas em excesso. Entendi. E isso está causando o acúmulo de gordura no fígado. Não a frutose que a gente conhece da fruta nas porções controladas, mas o excesso. Então vamos lá, já vamos então tirar primeira questão. A fruta é saudável, continua sendo, temos que ter um controle, mas não é bem essa frutose natural. Exatamente. É uma frutose também industrializada. Exatamente. A frutose da fruta, ela até ajuda na energia, na disposição, e porções controladas de frutas ao longo do dia é saudável pelos nutrientes, tá? Cerca de 2 a 3 porções por dia. Certo. Excesso também. O excesso de fruta pode causar diabetes, pode causar outras doenças. Então, tudo o que for fazer tem que ser controlado. Não é porque a frutose vem da fruta que ela é saudável. Hoje, nos alimentos, está sendo usado muita frutose como açúcar. Que coisa, doutor. Porque é mais doce. É verdade, é mais doce. Então, se a gente cai naquela pegadinha de não ler o rótulo, ou não ver a quantidade, ou não perceber que é uma frutose industrializada, a gente corre, então, um risco maior. Exatamente, porque você come a fruta e mais esses industrializados. E o que acontece, doutor? Por que então a gente tem esse acúmulo, né? Por que o carboidrato está envolvido no acúmulo, então, de gordura? Porque quando a gente fala gordura no fígado, a gente tem a impressão que a gente se alimenta de muita gordura e por isso é gordura no fígado. Mas não, o carboidrato também entra. O excesso de carboidrato também. Tudo que a gente come passa pelo fígado para ser metabolizado. Então, o excesso do açúcar, o excesso do carboidrato acaba não sendo metabolizado corretamente e aí acaba acumulando no fígado. Então, começa com um acúmulo pequeno e se não reduzir o peso, não reduzir a quantidade que está ingerindo, vai continuar aumentando. Entendi. É pela metabolização que passa pelo fígado todos os alimentos, só que em excesso. Ele não consegue dar conta. É como se ele fosse agredido. Exatamente. E aí ele estoca em forma de gordura, porque o nosso corpo só sabe estocar em forma de gordura. Exatamente. E por isso que chama gordura no fígado. Exato. No entanto, não vem só da gordura. Não. Vem principalmente do excesso de carboidrato, tá? Porque tem muita gente que não come gordura, realmente, só que come muito carboidrato. E aí também acaba acumulando. E tem outros alimentos também que pode causar. Vamos começar com uns aqui, então? Ó, a gente tem nosso fígado bonitinho, temos músculo, temos gordurinha, depois se o doutor quiser falar. A gente já começou com o bacon, doutor. Olha o bacon coladinho aqui. O bacon pode prejudicar? O excesso, sim. Muita gente acha que é só o bacon que causa gordura no fígado. Mas, na verdade, o bacon nada mais é do que um tipo de alimento gorduroso. Então, se você está numa dieta para o emagrecimento, por exemplo, o bacon não é bem-vindo numa dieta dessa, como muita gente acha por causa dos americanos. Mas, na verdade, o bacon não é um alimento nutritivo. Ele é mais para dar sabor. Então, dependendo do contexto, não vale a pena gastar calorias comendo bacon. Ele é uma gordura saturada. Exatamente. Igual manteiga. Exato. Então, é a mesma coisa que colocar a colherzinha de manteiga. Manteiga na boca. E, então, nesse caso, pode não ser uma boa para o nosso fígado? Pode não, não é. Tá certo. Porque quando a gente fala também, aí vem minha pergunta, eu vou trocar aqui, tá, doutor? Tá. Nós vamos pra outra aqui, ó. Vamos pra essa aqui, ó. Porque esse calor, final de semana, o povo vai tomar essa aqui, ó, doutor. Ó, a cervejinha. Mas a minha pergunta, é a seguinte, doutor. Peraí, deixa eu botar bem bonitinho. Tá brincando comigo aqui, né, Lê? Tá tortinha, mas tá bom. Ah lá, tchim-tchim. A minha pergunta antes da gente falar da cervejinha é o seguinte: quando a gente também fala da gordura, quando ela também fica em excesso no organismo,
também há esse estoque no fígado. Independente se é carboidrato ou gordura, sobrou, vai para o fígado. Vai para o fígado e estoca no fígado. Vai para o fígado. Quando a gente fala de carboidrato, o primeiro estoque também é no músculo. Só que chega uma hora que satura o músculo e aí começa a ir para o fígado. A gordura não, é direto no fígado. Entendi. Entendeu? Por isso que se você ter uma pessoa que não se alimenta, às vezes, com carboidrato antes do treino, você pode sentir um pouco de cansaço. Porque esse carboidrato, ele iria para o seu músculo para servir como energia. Entendi. Ele vai realmente para o músculo. Ele não fica ali girando como uma sobra, como um estoque, né? Só quando satura o músculo. Entendi. Entendeu? E quando tem um consumo muito grande. Exatamente. Tá bom. E a cervejinha, doutor? Pois é. A cervejinha é complicado, né? Porque cerveja é complicado, nesse calor ainda, né? Então. Mas cerveja, não é toda cerveja que causa isso e não é uma quantidade pouca. Então, se você toma cerveja 1, 2 vezes na semana em pouca quantidade, não é isso que causa a gordura, tá? Agora, se você se alimenta mal, não faz atividade física e toma cerveja que nem um Opala, não tem como. O Opala é ótimo. Se bebe tudo igual o Opalão. Bebe que nem um Opala. Ai, mas não consigo não rir. Meu marido também faz essa frase da Opala, meu Deus, cada um. Mas, ó, doutor... Aí a culpa é da cerveja. A culpa é da cerveja. Nesse caso, a gente está falando de duas questões envolvendo esteatose hepática, porque a cerveja é carboidrato. Exatamente. E é álcool. Exatamente. E o álcool também é um fator de risco para a esteatose. Porque metaboliza no fígado. E... Então não é só o álcool, é o excesso do álcool. Tudo que é em excesso. Assim como água. Você vai beber 20 litros de água de uma vez, vai morrer afogado. Tudo que é em excesso faz mal. Então você beber um pouco de cerveja de vez em quando não é isso que causa um problema. Tá certo. Vou tirar a cervejinha daqui e já eu mostro pra vocês qual é o próximo que tem aqui. Coisa que todo mundo gosta, né? Sim. Claro, né? Que é sucesso, que é gostoso, mas a gente já relaciona. Vamos falar de um outro item aqui, ó. Que o pessoal adora com esse calor também. Eu falo, gente, por isso que eu não gosto de verão. O verão é complicado, porque olha as coisas do verão. A gente, né? Calor, você vai o quê? Vai tomar um sorvetinho. Pra cima. Aqui. Ah, entendi. Obrigada, agora sim. Aê. Doutor, e o sorvetinho, doutor? Pois é, sorvete é muito calórico. É, né? Ele é fácil de digerir, então você pode comer depois de uma refeição pesada, por exemplo, porque ele não vai te encher, porém tem muita gordura. E tem muita frutose. Tem frutose também. Tem. Então é um alimento que é muito comum, nesse calor aumenta demais o consumo, só que se você é uma pessoa que também não treina, está acima do peso, se alimenta mal, o sorvete é a cereja do bolo. Se você faz tudo certinho, um sorvete de vez em quando também não faz mal. Tá. Mas tudo que for em excesso vai dar problema. Principalmente para o fígado. Principalmente para o fígado. Vamos aproveitar e falar antes de ir para o próximo, como é que a gente cuida, para quem tem já, como se dá o diagnóstico, né, dessa gordurinha no fígado e hoje qual é a prática, então, porque ela é reversível, né? Sim, sim. A esteatose, ela tem 3 graus, tá? Depois desses 3 graus, ela se torna uma cirrose. Tá. Nesse caso, não tem reversão. Tá. Então, os 3 estágios da esteatose a gente consegue reverter com alimentação saudável, com baixa ingesta de carboidrato, exercício físico e perda de peso. E tem algumas medicações que é utilizada com outras finalidades que ajuda a tratar. Ah, é? Inclusive as canetinhas emagrecedoras. Eu ia te perguntar a respeito delas. Exato. Porque parte do tratamento é a perda de peso. Exato. Né? É perder gordura mesmo no corpo todo. Então as canetinhas, elas vêm agora com esse... Isso. Inclusive a última canetinha que saiu, ela tem um efeito muito bom para tratar a gordura no fígado. Tá. Além da perda de peso, ela trata toda a gordura visceral. Ela reduz bastante o acúmulo. Ah, é? É que a gente não pode falar nome comercial, exatamente, né? Mas é a canetinha nova que fora é liberado. Isso. E aqui no Brasil manipulado. O princípio ativo pode falar? Então, não sei. Acho Deixa que quieto. É melhor não, né? Depois Mas é mais ou menos isso. E aí ela age de 2 formas. GLP-1... GLP-1 e GIP. GIP. E é por isso, então, que ela consegue melhorar essa questão. Das gorduras viscerais. Puxa, que interessante. Além da perda de peso, do metabolismo que fica acelerado. Então ela tem um efeito muito legal para tratar a gordura no fígado. Doutora, aproveitando que você está aqui, você tocou nesse assunto de canetinha, eu acho tão importante que a gente possa falar, porque tá aí, tá no mercado, é um assunto que as pessoas estão colocando, muita gente está fazendo uso, gente até sem indicação, enfim, ou sem uma orientação, acompanhamento.
Qual a sua opinião, assim? Se bem indicado, é legal. Mas como manter algo desse tipo depois que a pessoa, então, para de usar? O correto, sempre, quando você faz um trabalho de emagrecimento, é fazer um desmame. Tá. Que você vai tirando a medicação de forma lenta e gradual. Tá. Essas medicações, quando ela é feita de forma correta, com acompanhamento, é sensacional, tem bastante resultado. Inclusive, tem muita gente que toma essas medicações sem orientação e não perde peso. Porque não é apenas tomar a medicação, tem todo um trabalho em volta. Então, quando está fazendo com acompanhamento, é bem-vindo. E quando terminar, quando chegar no peso, o correto é desmamar. Tá. Não pode ter pressa para tirar as medicações. Essas canetinhas, elas também têm alguma metabolização no fígado? Na verdade, tem uma proteção no fígado. Elas protegem o fígado. Elas protegem o fígado. Protege. Ok. Porque é importante a gente entender, quando a gente fala de medicamento, né, tudo passa pelo fígado, então nesse caso elas protegem. Só que ela não é oral. É injetável, então não passa pelo fígado. Então nesse caso não tem nenhuma, por isso que ela tem a proteção. Exatamente. E por isso que as pessoas estão usando de forma indiscriminada, gente, é um perigo. Exatamente. Porque depois, enfim, deixa pra lá. Mas os médicos que têm que dizer os perigos, eu não vou dizer não. Perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Silvia, um beijo. Fiz a substituição pela manteiga por dizerem que é mais saudável. É uma boa troca? Então acho que talvez a gente mostrou bacon, ou falou de óleo, né? Depende do que era a troca anterior, entendeu? Se for comparar manteiga com bacon, é um pouco melhor a manteiga. Um pouco melhor não, menos pior. Tá. Se você conseguir tirar tudo, manteiga, e começar a comer requeijão, esse sem lactose, essas coisas, você tem uma sobrecarga menor. Tá. A manteiga não é que ela é ruim, só que a gente acaba exagerando um pouco, entendeu? Então ela tem bastante caloria também. Também, né? Esse que é o problema da manteiga. É gordura pura, é igual ao azeite. Então uma colher de sopa, tanto de um quanto do outro, é umas 120 calorias. Exatamente. Pelo menos, e você não usa uma colher. Acaba colocando mais, né? Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Sara, um beijo. Comer à noite pode ocasionar gordura no fígado? Olha, isso daí é bem interessante porque, na verdade, fisiologicamente a gente pode falar que sim. Porque quando a gente se alimenta à noite, o nosso organismo não está preparado para metabolizar corretamente a alimentação. Entendi. Justamente pela produção de melatonina. A melatonina, ela dificulta a quebra do carboidrato, da glicose, e isso faz com que sobre muito. E isso pode causar gordura no fígado. Entendi. Entendeu? Por isso, mas desde que seja excesso. Uma refeição mais equilibrada antes de dormir e mais melhor. cedo. E mais cedo. E mais E cedo. com menos carboidrato, doutor? Com menos carboidrato, a não ser que a pessoa treine pela manhã em jejum. Aí ela pode fazer o uso do carboidrato porque ela já vai consumir no dia seguinte. Com a energia do jantar. Energia. Tá certo. Tem mais perguntinha, aproveitem, estamos ao vivo. Obrigada, Karina, um beijo. Gordura no fígado dá somente em pessoas que estão fora do peso? Não. Tem pessoas magras que têm gordura no fígado. Inclusive, tem o fator genético. Também. Tem o fator genético. Às vezes você se alimenta bem, você faz atividade física e você tem gordura no fígado. Essa pessoa, ela tem um fator genético. Então, ela vai ter que ser regrada para sempre e, às vezes, até usar alguma medicação. Não pensando em emagrecer, mas pensando na gordura no fígado. Então quando tem uma história familiar, né, já conhecida, de alguém que já teve alguma questão. E geralmente é assim. Geralmente é assim. Alguém da família já teve. Mas o interessante do diagnóstico é que ele é simples, né? Porque é o ultrassom. E as dosagens do sangue para ver, né? O TGO, o TGP. O principal é o ultrassom. É o principal. Ver ali, fica uma manchinha. Isso. Ele vem descrito como acúmulo de gordura em excesso. Tá certo. Que bom, e são exames, é legal a gente também falar nisso, né? Que são cobertos pelo SUS. Sim. E que tem um custo baixo para quem faz eles à parte, não faz pelo plano de saúde, né? Exato. São não exames é de rotina. Exame muito sofisticado. Tá certo. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada, Simone, um beijo. Doutor, ao invés de comer o arroz integral, estou comendo arroz branco com cenoura ralada. Foi uma troca inteligente? Olha, na verdade não tem diferença na quantidade de carboidrato de arroz branco para o integral. Muita gente acha que comer o arroz integral é mais saudável, mas... Só tem um pouquinho mais de fibra, mas... né? Muito pouco, cerca de 3% a mais. Por que o arroz integral é bom? Porque ele é bom para as pessoas diabéticas, que eles não aumentam tanto a glicemia de forma rápida. Tá. Porém, a metabolização, a quantidade de carboidrato é a mesma, tá? Então não é que foi uma troca inteligente, mas
ficou elas por elas. Tá tudo bem comer um arroz branco. Eu acho legal que a gente tem sempre oportunidade com as perguntas do público, porque as pessoas falaram tanto, né, no momento que começaram a vir muitos produtos integrais, da questão do índice glicêmico. E deixaram de lado ensinar que existe a carga glicêmica. Exato. Então, doutor, vou te pedir, a gente já está no finalzinho, você pode explicar para o pessoal de casa? Isso. A diferença o índice é quanto que sobe a sua glicemia. A carga é a rapidez disso. Tá? Então, o integral, por exemplo, ele tem uma absorção mais lenta. Com isso, faz com que suba menos a glicemia. Isso qualquer integral. O branco tem uma absorção mais rápida. Uma absorção mais rápida e um término mais rápido. Então, ele aumenta um pouco mais. Só que se a pessoa não tem diabetes, não tem a necessidade de fazer essa troca, a não ser que seja por gosto. Ela vai ter uma ingesta, então, de carboidrato igual, tanto de um quanto do outro. A carga deles é a mesma. É a mesma. Às vezes a pessoa se sente mais saciada com o integral porque ele demora um pouco mais a absorção. Entendi. Entendeu? Tá certo. Vamos colocar a perguntinha, Glaucia? Essa que você me cantou, dá tempo de mais uma, né? Eu posso falar? Então tá. Então pergunta da Glaucia mesmo. Atividade física para quem tem esteatose hepática. Dá para dizer que existe alguma que seja melhor do que outra? Enfim, recomendação. Exercício físico aeróbico. Tá. Nesse caso, a musculação não é a principal. Nesse caso da gordura, apenas o exercício aeróbico. Natação, corrida, bicicleta. Tá? Mas assim, não deixar de fazer os exercícios de musculação pensando em outros benefícios. Associar os dois. Associar seria a melhor opção. Tá certo. Vou agradecer, doutor, sempre sincero, é importante que a gente, né, explique, porque são dúvidas, assim, que quando eu olho assim, da maioria mesmo. E uma coisinha assim, às vezes que você muda, que você pega e você fala, puxa vida, você já vai ter um resultado positivo, né? Exatamente. E equilibrado no dia a dia. Eu vou deixar o contato do doutor Francisco Saracuza, é nutrólogo, e você encontra o trabalho dele nas redes sociais, @doutorabreviado.saracuza, com Z, tá? @doutorabreviado.saracuza, lá no Instagram. Obrigada mais uma vez, viu, doutor? Sempre maravilhosa a pauta.